Olá pessoal, eu me chamo Logan e hoje estarei dando início às aulas de geografia. Sendo mais específico, estaremos começando hoje falando sobre relevos e formas de relevo, entendendo como que são formados e como que funciona essa questão na geografia física. Bom pessoal, antes de compreendermos quais são as formas de relevo, nós precisamos entender o que é um relevo exatamente. E o relevo, ele nada mais nada menos é que a superfície da litosfera. E a litosfera, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, é a última camada da Terra. Então, a superfície da última camada da Terra, ela é denominada e ela se refere como relevo, beleza? Então, o relevo ele pode ser moldado e esculpido de diversas formas, seja ela com agentes externos e agentes internos. E esses agentes, eles levam longos tempos para poder esculpir esse relevo. Entre esses agentes, nós temos o tectonismo, erosão, sedimentação, vulcanismo, entre outros. Mas esses são os mais importantes e o que a gente precisa mais se atentar. Então, para dar início e entendermos quais são as formas, nós começaremos pelas montanhas. As montanhas são formações elevadas de grandes altitudes e que são predominantemente geradas por movimentação das placas tectônicas. Entretanto, elas podem ser formadas por atividades vulcânicas. Um grande adendo importante, uma observação importante, é a diferença entre morro e montanha. O morro ele tem aproximadamente 200 metros, já a montanha é além disso. Outra diferença é que são as formas como elas são formadas. As montanhas elas são formadas, como eu já disse, por movimentação de placa tectônica ou por atividades vulcânicas. Já o morro é totalmente diferente. Então é bastante importante se atentar nisso, porque é aí onde surge uma grande parte das dúvidas. E o segundo relevo muito importante que iremos falar é o planalto. O planalto ele é uma formação de relevo muito peculiar porque ele é uma área elevada e plana ao mesmo tempo. Essa área plana, ela geralmente são formadas pela erosão que ocorre ali durante milhares de anos. E essa formação elevada, essa área elevada, né, ela é formada através de movimentação de placas tectônicas. Nós precisamos nos atentar aqui em diferenciar montanhas de planaltos. As duas são áreas elevadas, entretanto, as áreas elevadas do planalto são planas, são niveladas, ao contrário das montanhas. E as montanhas, elas conseguem alcançar altitudes muito mais elevadas que os planaltos. Beleza? A terceira formação que iremos abordar aqui hoje é os vales. Os vales são interessantes porque eles são depressões alongadas entre montanhas ou colinas, morros, não importa. Eles são um desnível entre duas áreas mais elevadas. Então, não necessariamente precisa ser montanhas ou colinas. Eles podem ser planícies onde a gente tem um desnível ali. Esse desnível ele pode ser classificado de forma diferente se ele for no nível do mar ou se ele for abaixo do nível do mar. É bastante importante entender que esses vales eles também são formados pela erosão, em grande parte. Essa erosão ela pode ser ocorrida de água, gelo ou vento. E como a erosão ela já funciona assim, né?
A erosão ela precisa de longos períodos, longo tempo para poder fazer algum efeito para conseguir moldar aquela formação geológica. E o quarto relevo e o último, mas não menos importante, seria as planícies. As planícies são áreas planas, né? E às vezes com uma leve inclinação, com altitudes baixas, e podem ser formadas pela deposição de sedimentos, pela erosão ou pela subsidência do solo. Esses solos, né, esse terreno, eles são normalmente mais antigos. Por quê? Eles tiveram um maior tempo de formação ali, né, de sujeito a esses agentes externos. Bom, passando brevemente aqui para podermos estar entendendo um pouco dos nomes que a gente que foi usado para cada processo, né? Primeiramente, a erosão, que é basicamente ela consiste, né, no desgaste do solo ou da rocha através da água, do gelo e do vento. Simples. Sedimentação. A sedimentação é a deposição de sedimentos transportado pela água, vento ou gelo. E que essa sedimentação ao longo de longos anos, de milhares de anos, elas podem, após estar unidas, né, elas podem estar dando início a novas formas e áreas de relevo. Tectonismo. Tectonismo é basicamente a movimentação das placas tectônicas. Quando você tem duas placas tectônicas se chocando, nós temos a formação de montanhas. Quando você tem duas placas tectônicas se separando, nós temos o que chamamos de vales, depressões e assim por diante. Vulcanismo. O vulcanismo é basicamente quando o vulcão ele expele, né, aquela lava, formando novos relevos. Ele pode formar tanto montanhas quanto os planaltos, entre outras formas de relevo, né? Pessoal, é basicamente isso. Agradeço por ter chegado e ter assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários que eu irei responder. Essas são as referências bibliográficas usadas na apresentação. E é isso. Agradeço pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.